Olá, aqui é a Lizzie do Create-se e hoje vamos conversar um pouco sobre algumas funções de um SGBD. Bom, eu acho que todo mundo já sabe, mas SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é uma coleção de programas que permite que os usuários gerenciem seus bancos de dados. PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL são alguns exemplos de SGBDs. Eu vou citar 4 funções que eu acho importantes em um SGBD. Então, controlar os acessos, controlar a concorrência, permitir então o backup e o restore e promover a integridade, as restrições de integridade. Vamos lá então para a primeira. Controlar os acessos. Uma das funções dos SGBDs é proporcionar um controle de acesso ao banco de dados, certo? Então não é só sobre ter uma senha para a gente poder entrar e acessar o banco, mas também poder colocar permissões diferentes para cada usuário a nível de tabela e a nível de registro. A nível de registro, esse tipo de permissão, que seria a nível de registro ou linhas da tabela, elas não são oferecidas por todos os SGBDs, certo? Sobre os acessos, podemos dizer o quê? Que um usuário ele pode apenas fazer select na tabela de clientes, outro usuário ele pode então fazer select e update na tabela de fornecedores, e ainda um outro terceiro usuário ele pode fazer um delete na tabela de usuários. Então a gente pode dar permissões diferentes para cada usuário em cada operação, certo? A segunda função seria o controle de concorrência. Todo SGBD que possa ser utilizado por mais de um usuário, ele deve realizar o controle de concorrência entre os dados que estão sendo acessados. O que isso significa? Quando dois usuários diferentes tentam acessar o mesmo dado, o SGBD então ele precisa controlar isso, utilizando algumas técnicas para assegurar que uma operação não vai interferir na outra. A maioria então destas técnicas, ela garante o que chamamos de serialização, que seria a execução então das transações de uma maneira serial. O que seria isso? Então, seria executar uma transação após a outra, em maneira serial. As transações é o conjunto de operações executadas entre o início e o fim da transação. Elas são gerenciadas através de propriedades chamada ACID. Vocês lembram dessa sigla? Eu já falei em alguns posts. A terceira função importante que eu acho é sobre o backup e o restore. O SGBD ele deve ser capaz então de realizar a recuperação dos dados, seja isso devido a falhas que aconteceram no hardware ou no software. E para isso ele deve fornecer ferramentas para que a gente possa então realizar backups, que seria a realização então de cópias de segurança, tanto da estrutura quanto dos dados do banco de dados, e também promover um restore, que seria a completa restauração deste backup, porque não adianta nada poder fazer um backup e não ter como fazer o restore, não concordam? E a quarta função seria garantir as restrições de integridade. Eu acho que vocês lembram, eu já fiz um vídeo falando sobre restrições de integridade, eu vou deixar o link dele, mas resumindo, para quem não assistiu, então, seria garantir as 4 tipos de restrições, que seria restrições de domínio, as restrições de vazio, restrições de chave e a integridade referencial. Quem não viu, vale a pena ver. E então, por hoje era isso. Abraços então e até a próxima!